Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Vamos hoje discutir um pouquinho sobre como a política monetária nos grandes centros, né, nos Estados Unidos ou na Europa, o Banco Central Europeu, como que isso afeta as outras economias do mundo, né? E afeta, não afeta? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: afetava mais no passado. Por que afetava mais no passado? Porque no passado, nos anos 90, na América Latina, muitos países mantinham esse sistema de câmbio fixo, pegado ali junto com o dólar, né? Então, o câmbio não servia como um mecanismo de para absorver choques, como a gente comentou no vídeo aula passada. Naquela época, assim, os Estados Unidos aumentava a taxa de juros, o capital quer sair, por exemplo, da América Latina, porque os juros ficou mais rentável lá, né, no norte, lá nos Estados Unidos. Na hora que ele quer sair, tem uma pressão para desvalorizar a moeda local. Só que a moeda local está presa. Está presa no dólar. Então, o que tem que ser a reação do Banco Central, do país? Elevar a taxa de juros para manter o diferencial de juros, certo? Entre o país e os Estados Unidos. Quando o câmbio é fixo, ele tem que ficar fazendo isso. Então, suponha que, por exemplo, nos Estados Unidos a economia está super aquecida, aí a inflação está acima da meta. Aí o Banco Central dos Estados Unidos fala assim: eu preciso subir juro. Aí ele vai e sobe o juro. E ao mesmo tempo, imagina que por um motivo qualquer, a economia, sei lá, do país X na América Latina não está superaquecida. Então não é bom para esse país subir a taxa de juros, né? Só que ele tem que subir porque ele tem o regime de câmbio fixo. Então o regime de câmbio fixo faz isso, ele amarra, né, a política monetária do país dos Estados Unidos. Então era muito complicado, nessa época era bastante complicado. E não só, estou falando da América Latina como exemplo, porque a gente é da América Latina, mas outros lugares que fixaram a taxa de câmbio também a outras moedas, como por exemplo na Europa, antes do euro, muitas moedas fixavam a taxa de câmbio ao marco alemão. Hoje, esse impacto é menor, mas ainda ele existe. Ele existe por quê? Porque, primeiro, é verdade que o câmbio é flutuante, e é bem flutuante, viu? Assim, o pessoal fala, flutuação suja e tal. Então, poucos países têm uma flutuação plena, total, né? Mas o Brasil é um dos países que tem bastante flutuação, por exemplo. Então, quando a taxa de juros, desculpa, lá nos Estados Unidos sobe, tem uma pressão para depreciar a moeda nacional, né? Por quê? Porque de novo, aquele negócio, o fluxo capital vai onde tem mais retorno. Aí o câmbio deprecia um pouco. E aí não precisa o Banco Central do Brasil, por exemplo, subir a taxa de juros igual, né? Para manter o diferencial de juros. Então, isso é ótimo. Agora, se o câmbio vai demais, deprecia demais, ele pode gerar inflação doméstica. Então, por outra lógica, o Banco Central também não pode ficar, digamos assim, completamente inerte a essa política monetária nos Estados Unidos. Então, muitas vezes ele estava para cortar a taxa de juros, como nos Estados Unidos o juro subiu, ele não pode cortar mais a taxa de juros, alguma coisa meio que assim, né? De novo, não estou falando sobre conjuntura, estou falando sobre a teoria meio que geral sobre esse assunto. Outra coisa se os Estados Unidos sobe a taxa de juros, ou o Banco Central Europeu sobe a taxa de juros, isso desacelera a economia desses locais, como o Brasil transaciona com esses locais, né, as exportações brasileiras vão sofrer também, e aí esse negócio meio que espalha pela economia, sabe? Porque não é o setor exportador, não fica isolado vivendo lá sozinho, né? Tem o que a gente chama de os multiplicadores. Então essa desaceleração espalha para a economia, ainda que o Brasil não seja um país que vive muito de exportações, né? O país grande que nem o Brasil, e os Estados Unidos é a mesma coisa, viu? Exportações normalmente é uma proporção meio que pequena do PIB, não muito relevante do PIB, diferente de país pequeno, né? Como os países da Europa, que a exportação é um bicho gigantesco dentro do PIB. Mas tem esse efeito também da desaceleração da atividade nos grandes centros mundiais, como essas economias são muito relevantes para o comércio mundial, acaba desacelerando a economia nos outros países também. Então esses são os dois meio que canais que afetam, e é relevante. A gente está num mundo integrado, o sistema de câmbio flutuante ajuda a evitar que isso seja um problema grave, né, que isso se torne um problema grave, porque o câmbio vai junto, mas se o câmbio vai demais, a inflação sobe, aí o Banco Central tem que agir de qualquer jeito. Tá bom? É assim que as coisas estão mais ou menos interligadas. Um abraço para você, não esquece de curtir, de divulgar o nosso conteúdo, e a gente se vê no próximo Fala Dudu. Tchau!